professores na época, até que faleceu recentemente, o professor Antônio Baltar, era senador na época. Ele tinha sido eleito suplente senador e o titular era ministro. Então ele estava assumindo o Senado na época e chegou aí uma comissão, chegou aí a Brasília, para tratar disso, e ele recebeu essa comissão lá em Brasília. E de certa maneira, eu não vou dizer que ele conversou os estudantes, mas ele mostrou que não era bem assim. Inclusive porque o que aconteceu depois, porque a tal negócio, você trabalha sempre com um histórico do passado, até o presente. As turmas da escola de engenharia daquela época não chegava a 40 alunos por ano, considerando todos os cursos que havia. Agora, engenharia civil, mecânica, eletricidade e Minas. Minas tinha em média 1 ou 2 alunos. Então, realmente, tendo de espaço, não havia problema. Certo? Mas já a partir do ano seguinte, 1961 em diante, as turmas começaram a crescer. Em 61 anos, o número de alunos que entraram no vestibular duplicou. Em 62 cresceu mais ainda. Isso por conta da pressão que havia de aumentar o número de vagas, né, que já no governo João Goulart, pressionando as universidades para abrir mais a entrada no vestibular. Inclusive alunos faziam campanhas para... Também, privado. E então realmente hoje, quer dizer, o prédio, quer dizer, é verdade que já caiu mais de 40 anos. Eu não sei, mas acredito que hoje não há uma ociosidade nesse prédio que está lá, né? Não, mas em relação a essa campanha, não tinha questão também do sentimento em relação ao prédio antigo da escola? Não havia assim, um aspecto sentimental, não. Não, apenas porque o prédio dava conta, como se diz na gíria, né? Ele dava conta, realmente naquela época não havia problema de espaço, de jeito nenhum. Você tinha, porque os primeiros anos, as disciplinas de matemática, física, química, eram dadas em comum, né, para todos os cursos, que tinham menos de 40 alunos na sala. Disciplina do fim do curso, como economia e estatística, também era dada em comum. Só as disciplinas específicas, né? Por exemplo, a minha turma, no meu ano, nós éramos de mecânica, engenharia mecânica, nós éramos 19. E era o maior grupo, dentro dos 40, que nós já éramos o maior. Tá vendo? 19 alunos. Mas não tinha problema de espaço, de jeito nenhum. Tá vendo? Agora, mas depois realmente a coisa começou a crescer. Né? Você pegou a escola no Centro de Tecnologia, não? Eu terminei em 1964, me parece que aí já foi depois que eu saí, me parece que as primeiras mudanças, isso é bom você conversar com os alunos que sofreram isso, como o Aécio, talvez, o Cristóvão talvez não, que os alunos dos primeiros anos, quer dizer, os primeiros anos do curso, nos anos de 65, 66, eles foram, de certa maneira, empurrados para esse prédio, porque o prédio não estava ainda perfeitamente acabado, certo? Faltava muita coisa nesse prédio. Né? Eu cheguei a dar aula nele a partir do ano de 1968. Eu já tinha me graduado já há algum tempo e eu fui convidado pelo próprio Hélio Valentino, que eu falei ainda há pouco, para ser assistente dele na disciplina de máquina de elevação e transporte. E então eu cheguei a dar aula nesse prédio. Aí realmente, nessa altura já não tinha lá tanto problema. Quando eles chegaram, faltava água, faltava uma série de coisas. Mas já na minha época, a partir de 68, 69, eu dei aula desse período, não havia tanto problema. Então, de problemática da escola foi essa questão do prédio, né, da transferência. Houve na época, porque houve, quer dizer, essa transferência. Houve uma transferência assim forçada e isso, e depois o seguinte, dividiu os alunos, porque ficou uma parte. Os primeiros anos vieram para cá, para a igreja do meio, e os últimos anos ficaram lá na Rua do Hospício. Então isso também os alunos perceberam que era uma forma de dividir politicamente também os estudantes, tá certo? Como já havia em medicina, porque no meu tempo de estudante, o curso de medicina, até eu digo isso aí no livro também, os alunos de medicina, eles
primeiros anos, eles estudaram em jeito do meio. A faculdade de medicina foi a primeira a ser construída. Mas não tinha hospital universitário lá. O hospital era aqui no centro da cidade, aí na rua. Era um antigo, chamava Hospital Pedro II, era um hospital muito antigo, secular. Era na rua, na Kaiser Mariano, José Mariano. E, então, a partir do terceiro ano de medicina, ele veio para cá, para o hospital. Assistiam aula aqui, né, faziam os trabalhos de hospital, ele não entende disso. E os anos básicos eram lá. Hoje em dia não, hoje você tem lá o Hospital das Clínicas, que é junto da Faculdade de Medicina. E que o Hospital das Clínicas, no meu tempo de estudante, ele já tinha não sei quantos anos de obra parada. Era o esqueleto, tinha todo ano tinha a festa do esqueleto lá. Os colegas de medicina promoveram isso. Agora, Cláudio, o ensino de negativo, o que você achava que tinha na escola, que não era, andava bem ali? A gente chegava a dizer naquela época que as únicas iniciativas de melhoria do ensino partiam dos estudantes. A gente chegava a dizer isso naquela época. Porque realmente havia aquele marasmo, né, por parte dos professores, né? Havia falta de verba, né? Aí por conta disso a escola era mal aparelhada, né, em termos de laboratório. Só para lhe dar um exemplo, eu fui aluno de mecânica, de engenharia mecânica, e as oficinas, quando nós tivemos aula prática, só ficavam prontas, nós já éramos do terceiro ano. Os 2 primeiros anos do curso, nós não tivemos aula em oficina. Né? Até por conta disso, a nossa turma aceitou ter curso durante as férias, ter aulas práticas na oficina durante as férias para poder suprir o período que nós não tivemos nos 2 primeiros anos. Entendeu? Porque a oficina foi fruto, dos pontos do acordo foi a construção. Na época se chamava núcleo eletromecânico, onde havia laboratório de mecânica e de eletricidade. Foi trazido um professor de São Paulo, era o professor Mesquita. Ele não tinha ninguém, nós não tínhamos aqui ninguém, nenhum professor assim, com a formação básica de engenharia mecânica dentro do quadro docente. Você não tinha, então foi trazido esse professor, né? Ele passou um certo tempo aqui, a gente chegou a ser nosso professor, depois ele voltou para São Paulo novamente. Agora, vamos entrar na questão do diretório, né? Nesse período que você estava entrando, o diretório tinha como uma das reivindicações essa questão da estrutura da escola, né? As condições de melhoria. Mas sempre, o diretório de engenharia, já desde a época que eu entrei e até a época que eu saí, não mudou muito, praticamente. Tá? O diretório de engenharia, ele sempre era um diretório que lutava, ao mesmo tempo que lutava pela melhoria do curso da escola, e também tinha uma posição política definida, certo? Uma posição política de defesa da nação, havia naquela época um movimento muito grande nacionalista, né? Uma posição de defesa da reforma agrária, contra o capital estrangeiro, a exploração do capital estrangeiro, etc. Uma série de bandeiras desse tipo, né? Defesa da indústria nacional, né? Da melhoria das leis trabalhistas, né? Sudene também, exatamente, bem lembrado. Né? Então, da CHESF, né? Essas indústrias de base, da nacionalização dos serviços públicos, né? Porque a gente viveu naquela época, aqui em Recife, até 1962, nós temos a Companhia de Energia Elétrica aqui estrangeira, né? A Pernambuco Tran, né? E em 62 houve uma intervenção judicial e uns 3 anos depois foi criada essa companhia, que era a Companhia Estatal, CELP, Companhia de Energia Elétrica.